O reino de Deus e os pequeninos. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei em dúvida entre dois títulos para a mensagem. O reino de Deus e os pequeninos, ou o reino de Deus é dos pequeninos. Porque as duas coisas expressam exatamente o que eu vou falar hoje. E eu quero registrar, se é que a gente pode falar, é uma homenagem ao Miguel, né? Pensando no Dia das Crianças de amanhã, pensando na criança que você é, pensando na criança que nós somos, o reino de Deus e os pequeninos, né? Então, abre a sua Bíblia no livro 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Capítulo 3, 1 Samuel, versículo de 1 a 10. Vamos pensar naquela criança que foi consagrada ao Senhor, tirada da sua casa e foi habitar com o sacerdote Eli no templo. E ele estava crescendo ali, não só em físico, ele estava crescendo também no conhecimento da verdade e na experiência com Deus. Amém? Não há prazer maior do que você perceber que aquele que você gerou, ou aqueles que você gerou, estão crescendo no trabalho e no conhecimento do Senhor. É algo maravilhoso. Eu tenho a impressão que muitos também comungam do mesmo pensamento que eu. Diz assim a palavra: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Pai querido, eu espero, Senhor, na tua graça, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite. Por isso abençoa, Senhor, cada palavra ministrada aqui, que o nosso coração se encha de entendimento do teu propósito. Cerca este lugar, para que o teu Espírito Santo possa dirigir a nossa atenção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, claro, vou me referir a Samuel, porque Samuel, nesse período, era ainda uma criança. E a palavra diz que ele não tinha ainda conhecimento. No versículo 7 diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor.
Então era uma pessoa que estava dormindo, vivendo no templo, sendo educado no templo, e até este período, naturalmente, ele estava aprendendo as doutrinas da parte de Eli. Então ia, estudava, conhecia a palavra, mas não tinha experiência pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. A palavra diz que ele, nesse período, não conhecia o Senhor, né? Conhecer quem é o Senhor, conhecer a palavra do Senhor, tem uma distância muito grande em você conhecer o Senhor, saber os cuidados do Senhor. Quando eu falo para você que eu tive uma experiência no aeroporto de Cuiabá, extraordinária com o Senhor, eu estou te falando porque há um discernimento que Deus coloca no seu coração para dizer assim, eu estou aqui. Eu estou dizendo isso para você porque nos momentos em que você passa por ansiedade, dificuldade, você tem de conhecer o Senhor para falar, para ouvir o Senhor. Eu estou aqui. Talvez as nossas grandes dificuldades na vida, e a gente questiona por que o justo sofre, porque pessoas boas passam por situações difíceis, seja exatamente porque a gente não consegue ouvir a voz do Senhor dizendo, eu estou aqui. Talvez a gente reproduza a cena dos discípulos de Emaús, indo distante de Jerusalém, e não perceberam que Jesus caminhava com eles. Muitas vezes a gente está no templo, mas não conhece o Senhor. Samuel ainda Glória a Deus. Acho que esse é aqui. Samuel ainda... O som desse aqui está ótimo. Vou ficar com esse mesmo. Samuel era muito pequeno. Muito pequeno. Ele era fruto da consagração de Ana ao Senhor. Ana queria gerar, desejava muito gerar. Ter a alegria de gerar alguém. Nós também temos no nosso coração esse desejo de gerar alguém na fé. Para o Senhor. Você gerar alguém na fé deve ser o chamado nosso, né? A igreja precisa estar sedenta por gerar alguém na fé. Olhar para as pessoas e falar assim, talvez se eu falar de Jesus para essa pessoa, eu vou alcançá-la para o Senhor. Porque de fato, nós sentimos a ânsia, o arder do amor pelas almas, pessoas que precisam ser resgatadas. Samuel era novo, estava vivendo no templo, aprendendo a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor, com Eli, sacerdote do Senhor, e a palavra diz que Eli, naquela época, já estava perdendo a visão. Irmãos, eu quero colocar nessa palavra, nesse toquezinho, né, algo mais. Não só Eli estava perdendo a visão física, mas também estava perdendo a visão espiritual. Ele estava perdendo a visão espiritual. Nós já falamos aqui, os filhos de Eli faziam coisas de apavorar no templo, na porta do templo, com as mulheres. Então ele não repreendia, ele vivia e fazia concessão àquilo que os seus filhos estavam realizando. Então eu posso afirmar para você que Eli estava perdendo não só a visão física, mas estava perdendo a visão espiritual. E eu quero falar, é algo muito, muito grave na vida de uma igreja e, sobretudo, na vida de uma pessoa. Às vezes a gente se acomoda na igreja achando, eu sou salvo para sempre. Não, é aquele que perseverar até o fim. Não importa quando você começou, é preciso terminar a boa batalha, lutar o bom combate até o fim. Então eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor fortaleça as nossas pernas, para que a gente possa perseverar até o fim na palavra do Senhor e não perder a visão. A gente às vezes se afasta da igreja,
A gente às vezes se afasta da leitura, a gente às vezes se afasta da presença de Deus manifesto, e pouco a pouco a gente vai tendo dúvidas, a gente vai deixando de acreditar, ou pelo menos de suportar as coisas do mundo com entendimento. Por quê? Porque a nossa visão vai ficando opaca, visão espiritual. Eli era um educador, Eli era um discipulador, mas ele não tinha discernimento daquilo que poderia acontecer. Quando Samuel ouviu o Senhor falar, ele correu para Eli. Eu estou ouvindo alguma coisa. Como se alguém chegasse para mim e falasse assim: pastor, eu tive um sonho, e nesse sonho eu via o Senhor me falando alguma coisa. Pastor, eu estava orando lá em casa e eu ouvi uma voz falando algo sobre a minha vida. Eu já ouvi muitas vezes isso no gabinete. Pessoa fala: pastor, 2 horas da manhã, toda noite, 2 horas da manhã, eu acordo e me vem assim um desejo de abrir a Bíblia. Aí eu falo: larga de exagero, e viro para o lado e durmo. Fala: você não tem que esquecer, você tem que perceber o que o Senhor está fazendo. Deus pode falar com você através de sonhos, pode. Deus pode falar com você através de visão, pode. Deus pode pegar e falar assim: ora por essa família, e eu me lembrar dessa família. Quem já teve essa impressão, levanta a mão. Amém? Não só eu. Lembra e ora. Às vezes 2 horas da manhã, acordei, falei assim: puxa, acordei com uma sensação estranha, e me lembrei de alguém. Aproveita e ora, porque o anjo do Senhor está te despertando, porque você é intercessor. Você é intercessor. Anjo não ocupa o seu lugar de intercessor. E aí você tem que ter o discernimento. Eu tenho que chegar para o discípulo e falar: olha, toma cuidado no seu caminho. Toma cuidado, porque a cegueira leva o homem a retroagir na sua vida 1000 anos. A pessoa, quando vai perdendo a visão, a tendência é ela se afastar de Deus, se afastar da igreja e se afastar completamente da visão de Deus. E aí é drama, porque ela passa a viver por sua própria conta. Eu perco o discernimento. Samuel estava à mercê de um discipulador, que era Eli, que ouviu e falou assim: não te chamei não, volta para lá. Na 3ª vez é que ele foi falar: puxa, olha, escuta, quando acontecer, você responde: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E essa frase tem uma abrangência, um significado maravilhoso na nossa vida. Quando o Senhor me chama, o que eu respondo? Senhor, eu vou orar para ver se é isso mesmo. Quando o Senhor me chama, eu pergunto: Senhor, dá para chamar outro? Não. A resposta ensinada a Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo, eu estou à disposição. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa leitura, pensando já nas crianças desse país, pensando nos nossos filhos, pensando nas coisas que eu estou tendo oportunidade de ensinar e de aprender, é que a primeira coisa que eu preciso aprender a ouvir o Senhor. Eu preciso aprender a ouvir o Senhor. Pastor, eu preciso ensinar o filho. Não, mas antes de ensinar o filho, você precisa aprender a ouvir o Senhor. A gente só consegue ensinar genuinamente aquilo que nós sabemos por experiência. Nós temos que passar para o outro já tendo nós caminhado a mesma vereda. Quando
vou aproveitar essa oportunidade de andar de avião, porque não é todo dia que a gente fica andando de avião, né? E aí a aeromoça, ela fala uma coisa interessante. Todo mundo fala que avião é seguro, mas é o único transporte onde eles ficam falando em desastre o tempo todo, né? Então ela, olha, vai cair uma máscara, e a máscara quando cair, né, você coloca primeiro em você. Se você tiver uma criança do seu lado, você põe primeiro em você, e depois você cuida da criança. Por quê? Porque se você colocar da criança e passar mal, você morre e ela também. Então, o cuidado primeiro é com você. Então, a primeira pessoa que tem que aprender a ouvir o Senhor é o discipulador, é aquele que vai ensinar. Eu não posso chegar para o Lucas, por exemplo, e falar assim: Lucas, você precisa buscar os dons do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Oh, aleluias! Falar: Lucas, você precisa buscar o batismo. Não, se eu não tenho, como é que eu vou falar para ele? Então, a primeira coisa que eu percebo é que Samuel, ele foi ensinado a ouvir a voz do Senhor. Primeira coisa, aprender a ouvir a voz do Senhor. E eu como pai, eu como educador, eu como discipulador, eu preciso ter essa prioridade, né? Dar prioridade significa, eu preciso ouvir primeiro o que o Senhor está falando para mim, para que eu possa ter experiência para passar para o outro. E aí vem um detalhe muito importante. Ana tinha experiência com Deus. Ana tinha experiência com Deus. Uma experiência dolorosa, porque a palavra diz que ela clamava ao Senhor, porque ela precisava gerar filhos para o Senhor. E Eli era tão ruim no discernir os espíritos, que quando ele passou por ela, falou assim: para de beber. E ela estava orando. Quantas vezes nós julgamos o outro pela aparência? Quantas vezes nós julgamos o outro porque fogem ao nosso conceito fechado, quadrado? Lá em Itaperuna nós fizemos uma experiência num culto jovem, algumas igrejas já fizeram isso. Nós fizemos uma programação e a pregação foi do Bom Samaritano. E enquanto eu estava ministrando, tinha um rapaz sentado assim à frente e entrou um mendigo, um rapaz, ele se fantasiou todo de mendigo, cheirando mal, mas se fizeram uma caracterização horrível. Ele entrou e sentou do lado do outro. Irmão, o banco foi se afastando. As pessoas todas foram se afastando, as pessoas foram. E o mendigo se aproximando das pessoas, as pessoas, né? E esse rapaz, ele pegou a mão do mendigo e falou assim: vem aqui um pouquinho. O mendigo falou assim: não quero ficar aqui na igreja. Não, vem aqui um pouquinho. Aí, e ele era muito forte, então ele segurou no bolso do mendigo e falou assim: vem aqui. E foi puxando. E aí foi quase arrastando a pessoa para fora da igreja. E eu continuava pregando, tentando, porque aquilo tudo era armação. Quando ele chegou lá na porta da igreja, e ele segurou o mendigo, e antes que ele desse um murro na cara do mendigo, as pessoas falaram assim: para, que isso aí é uma brincadeira. Porque todo mundo tinha se afastado para mostrar que entre aquilo que eu professo e aquilo que eu vivo, há uma grande diferença. Então, às vezes a gente está vendo a pessoa, e aquilo que eu devia fazer, eu não faço porque eu julgo a pessoa pelas aparências. Ele passou por Ana e achou que ela estava bêbada. Eu muitas vezes passo pela pessoa e acho que aquela pessoa não é o meu padrão. Ela não representa aquilo que eu acho que é ser crente. Então eu discrimino, eu jogo para o lado. Eu continuo tendo um padrão de crente de acordo com a visão humana. Mas eu nunca pergunto a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? E isso faz toda a diferença, porque me ensina que aquela criança,
é exatamente resultado da intercessão, da oração, do clamor de uma mãe que queria gerar um filho. E falou: Senhor, se me deres um filho, eu o consagro a Ti. E ela deixou aquele menino crescer no templo. E no templo ele estava descobrindo o que era conhecer verdadeiramente o Senhor, que não é a mesma coisa de conhecer a palavra do Senhor. Tem gente que pode falar de trás para frente, de frente para trás, todos os versículos da Bíblia, mas não consegue ouvir o que o Senhor está falando no momento certo. Tem gente que pode ter anos de igreja, mas não consegue captar isso. E aí a segunda lição que eu aprendo é que, ainda que a minha mãe, ainda que os meus pais sejam pessoas de igreja, ainda que a minha mãe conheça pessoalmente, de experimentar o poder de Deus, eu tenho que ter as minhas experiências com Deus. Samuel, ele era filho de uma promessa. Samuel, ele era filho de um clamor de uma mulher que necessitava ter filho. Mas o fato daquela mulher estar clamando ao Senhor não significa que ele automaticamente seria. Ele precisa aprender os caminhos do Senhor. Irmãos, nós precisamos lembrar disso na hora de educar os nossos filhos. A experiência que você tem com o Espírito Santo, ela não é reproduzível apenas porque você decidiu. É preciso que você ore pelo seu filho, para que ele possa também aprender a ouvir o Senhor, que é exatamente o que estava acontecendo com Samuel. Samuel estava ouvindo o Senhor falar à noite e não sabia o que era. Ele achou que estava ouvindo uma voz do seu mentor espiritual, que era Eli. Ele foi lá, Eli fala: eu estou aqui. Não estou falando nada não. Vai dormir. Ele precisa ter suas próprias experiências. E filho, deixa eu falar para você, não se firme nos caminhos dos seus pais, porque nós não estamos seguindo caminhos de pais, nós estamos seguindo caminhos de Jesus. Muitas vezes nós estamos mirando os nossos pais, nós estamos falando assim: olha, pastor, já ouvi isso, tá? Muitas vezes. A minha casa desde o meu bisavô, que nós somos evangélicos. Pastor, gerações foram evangélicos. E você é? Porque essas experiências são pessoais. Experimentar Jesus na sua vida, ter conhecimento da palavra do Senhor é pessoal. Eu digo para você que com pouca idade eu posso ter mais experiência com Deus que uma pessoa mais velha que eu. Com 27 anos, eu comecei a ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo. E muitas pessoas não tinham essa experiência. Então eu quero falar para você, sim, é para você, é intimamente, você tem que buscar. Porque senão a graça passa por você e você não percebe. É para você que eu estou falando, é um Abraão da vida, não é? É o Lucas Pinheiro, é o Gustavo. Estou falando para você, para olhar e falar assim: eu tenho não só que conhecer a palavra é luz para o meu caminho, ela ilumina o meu caminho, mas ela me diz que Jesus está vivo e caminha comigo. Nos momentos da minha dificuldade, Ele vai dizer: eu estou aqui com você. No momento das minhas necessidades, o anjo do Senhor vai te dar 2 Neusaldina. Amém? Porque isso é verdade. No meio do caminho, na dificuldade, Deus vai estar falando com você. E se você passar... Irmãos, eu passei muito tempo da minha vida lendo a palavra de Deus. Ainda na minha juventude lia a palavra de Deus, entendia a palavra de Deus, mas não compreendia nada da palavra de Deus. Porque entender é uma coisa, compreender é outra. Entender é você falar algo e o outro interpretar o código. Ok, mas compreender é você ir na profundidade da palavra. É você entender o sentido da palavra. E quando eu descobri isso, foi uma fantástica transformação no meu coração. Porque aí você percebe que Deus faz sentido.
e a gente não pode traduzi-lo por palavra. Aprenda isso. Não adianta eu debater com você, discutir com você sobre fundamentos bíblicos de Pentecostes, porque você nunca vai alcançar a experiência maravilhosa que é você sentir no seu coração o Espírito de Deus falando, vá para a direita. E as pessoas dizerem, vai para a esquerda, e você fala, eu vou para a direita. Mas a direita, o caminho é pior, mas é na direita que o Senhor está me mandando. Aprender a ouvir o Senhor significa discernir que os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. E eu preciso aproveitar essa oportunidade, que não volta mais. Irmãos, que coisa triste quando eu lembro de pessoas que estavam caminhando comigo. Pessoas que estavam caminhando comigo e que não caminham mais, porque ouviram outras vozes estranhas. Vozes humanas, vozes carnais, ou sequer ignoraram, porque passaram, viram, experimentaram e não entenderam. 3 vezes Samuel foi procurar Eli. Por que ele foi procurar 3 vezes? Porque na primeira vez ele não entendeu, não sacou qual era o lance, não entendeu o negócio. Talvez a gente na igreja venha, sente alguma coisa, foi tocado numa pregação, numa ministração, mas não alcançou, porque a gente é criança demais, infantil demais espiritualmente, precisa avançar, precisa conquistar na força o reino de Deus, precisa ter suporte para você falar, eu busco, eu desejo. O reino de Deus é como alguém que descobre um terreno valioso, fala assim, eu vou comprar, vou vender tudo que eu tenho para comprar aquilo ali. Tem que ser obstinado, tem que ter visão do reino, para você entender o valor do reino, amém? Então, nessa primeira etapa da minha ministração, eu tenho que lembrar também que Samuel estava vivendo numa casa, Samuel estava vivendo sob a orientação de um sacerdote que tinha deixado de ter experiências com Deus. E isso é muito sério. Eu preciso perceber quando o caminho do Senhor não atravessa mais o caminho daquela pessoa que está servindo como meu mentor. Porque a palavra de Deus, ela é diretriz para o meu caminho. Porque o que mais você vai encontrar são pessoas que são profissionais da fé. E esses profissionais da fé, me perdoe, perderam há muito o rumo e já não ouvem mais o Senhor. E você pode estar perdendo o seu tempo de descobrir o que é que Deus está falando, porque com quem você está aprendendo, você não está tendo esse discernimento. Eu preciso perceber, o sacerdote Eli não percebeu a manifestação extraordinária que estava ocorrendo na vida de Samuel. E eu preciso aprender isso. Eu preciso que o meu coração seja desafiado, porque aquela criança, ela vive talvez no meu coração. Aquela criança talvez seja uma experiência minha que eu deixei de ter hoje. Eu preciso buscar essa experiência. Amém, igreja? Segundo, eu queria que você fosse comigo até o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Se o pessoal aí do Data Show puder, 2 Reis, capítulo 5, talvez da... Irmãos, nós vamos ter que providenciar aqui um tapa na narina, porque não dá para ser espiritual com uma situação dessa, né? Convenhamos, né? Não dá. Jane, eu estou passando por uma batalha espiritual aqui terrível. Entendeu? A carne diz, termina logo de falar, vamos descer e comer aquilo ali. Não sei nem do que estão tratando lá. Você pode dizer, glória a Deus, pastor. Estou sentindo que está todo mundo falando assim, então, pastor, vamos combinar? Tem gente falando assim, pastor, eu achei que ia parar por Eli. Fala, Samuel, acabou.
Dá mais não, irmãos. Vamos adiante. Resista bravamente na carne, amém? Isso. Gostei de ver o amém. Foi forte o amém, falou assim, amém aí. Olha o missionário aí. Irmãos, diz assim a palavra, e Naamã, 2 Reis 5, de 1 a 4, e Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Irmãos, Samuel pequenininho não tinha ouvido o Senhor, não conhecia o Senhor. Vivia no templo, mas não conhecia o Senhor. Mas essa menina aqui, que não tem nome, era escrava, foi dada por escrava. A senhora de Naamã não tinha nada, mas conhecia o Senhor. Percebe onde eu estou querendo chegar? Nem sempre aquele que está vivendo dentro do templo vai ter a sabedoria, porque a sabedoria do Senhor é dada ao coração do homem que o busca. Amém? E aí eu preciso perceber, porque a palavra diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria e conquistara grandes coisas, dera vitória ao Senhor, e aí esse Senhor está grafado com letra maiúscula para que você lembre exatamente quem era o Senhor. Ele era um herói, ele era um comandante, um trabalhador do exército, um homem valente, mas algo nele, pessoal, era terrível. Ele pessoalmente era leproso, pessoalmente, na intimidade. Irmãos, você já viu aquele comandante chegando depois de uma grande batalha, de uma grande vitória, todo mundo comemorando, glória a Deus, sua vitória, tudo bem, que maravilha. Ele chegando lá na barraca, na tenda dele, tirando a roupa, e quando ele abria, ele olhava os dedos, as feridas, olhava aquilo, o corpo todo, purulento, e ele olhando assim, falando, eu sou um conquistador, mas eu estou me perdendo. Irmãos, Moisés, em Números 11, também falou isso para o Senhor, falou, olha, o que eu fiz para você me botar para comandar um povo desse? Misericórdia. O cansaço, o abatimento às vezes chega, não só nas derrotas, mas nas grandes vitórias. Você está à frente do exército de Deus, você está conquistando, você está vencendo o inimigo, mas há uma ferida que ninguém vê no seu coração, ela é pessoal, e aí você fica desesperado porque só você sabe, ninguém sabe. Você é pastor, você é discipulador, você é missionário, você é um soldado de Deus, você está conquistando, mas lá no fundo tem algo que na sua intimidade te faz recuar e te envergonha. A palavra está dizendo isso. Naamã era um homem que ia à frente do exército da Síria, mas ele tinha uma ferida pessoal. Paulo também já falou isso. 3 vezes clamei ao Senhor, porque eu tenho um espinho, ninguém sabe que espinho.
3 vezes clamei o Senhor falou, minha graça te basta. E Naamã estava diante de uma escravazinha, medíocre, feinha, perninha magrinha, dessas que perambulam pela cidade do Rio de Janeiro. Uma menininha que foi colocada como escrava, leva isso aí, chaveirinho, põe ela aí, põe ela aí. E ela devia andar pelo palácio, com um paninho na mão, e as pessoas, limpa aquela estátua. E ela lá limpando. Mais o que agora? Limpa aqui esse chão. Ela não era nada. Ela não vivia, ela não tinha sido fruto de promessa de Deus. Ela não vivia no templo, não tinha um discipulador chamado Eli, não tinha ninguém por ela, não tem nem nome essa mulher. A menininha, mas ela levantou a maior verdade que nós podemos falar para uma pessoa. Essa sua ferida, se você colocar diante do Senhor, Ele é Deus e vai te curar. Esse teu sentimento que você tem cultivado no seu coração, essa sua estima inferior que você tem colocado dentro de você, todo esse sentimento de tristeza, coloca na presença do Senhor e Ele vai te curar. Essa foi a maior verdade que aquela menina, que não dizem, foi discipulada por fulano. Não, ela desde cedo aprendeu a ouvir o Senhor. Ela desde cedo aprendeu a ver o poderoso de Israel agindo na vida das pessoas. Ela desde cedo aprendeu que o Senhor é aquele que está perto e faz. Ela aprendeu aquilo que nós estamos correndo para aprender hoje. O Senhor é superior às nossas necessidades. Ele é Deus poderoso para curar, para sarar, restaurar, restabelecer. Ele tem tomado conta. Se você tiver necessidade de grandes coisas, Ele é o Deus que supre as suas grandes necessidades. Se você tem necessidade de pequenas coisas, Ele é o Deus que supre as suas pequenas coisas, ainda que seja 2 neosaldinas. Isso é tão grande, irmãos, isso é tão grande, porque eu não falei, eu não orei, mas o Senhor conhece. Meu filho, aquele rapaz lá, o meu pastor, a dor de cabeça dele só sara com 2, não adianta dar uma, tem que levar 2 neosaldinas. O Senhor não podia ter te curado essa dor de cabeça, pastor? Podia, mas eu não estaria falando para você hoje que Deus cuida das menores coisas que estão te atrapalhando. Deus cuida de todas as suas pequenas coisas. Essa menina, ela conhecia a palavra do Senhor, ela creu na palavra do Senhor, ela sabia quem era o seu Senhor. E a última coisa, e esse é o meu maior desafio, ela falou do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos numa igreja hoje que gosta de ser conhecida como a igreja dos dons do Senhor. Mas são dons de egoísmo, não são dons de serviço. São dons de egoísmo. As pessoas sentem orgulho em orar em línguas. As pessoas sentem orgulho em ministrar. As pessoas sentem orgulho, mas não vão trabalhar pelo Senhor. Não falam do Senhor. E a palavra está dizendo aqui que ela falou do Senhor. Ela falou, olha, se Naamã estiver diante do profeta do Senhor, ele vai ter resposta de cura. E aí eu tenho as 2 grandes verdades à minha frente. Pessoas que vivem próxima do templo, pessoas que vivem dentro do templo e não aprenderam a ouvir o Senhor. Em segundo, pessoas que estão vivendo em situações difíceis, longe do templo, vendidas como escravas, em situações complicadas, mas que nunca se esqueceram que são servas do Senhor. Pessoas pequenas, porque o Senhor fala para os pequenos.
O Senhor fala pelos pequenos, porque o Senhor é soberano daqueles que são pequenos. E aí eu queria pedir a você, esse terceiro momento, que você fosse comigo e abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, porque afinal de contas, toda essa ministração que eu estou fazendo hoje, é em homenagem a um menininho que vem e que vai ter o rosto do seu pai, mas vai ter o coração da sua mãe, né? O temperamento da mãe, já falei isso, né? Mas para mim não importa, fosse o temperamento do pai ou da mãe, ambos são servos do Senhor e estaria de bom tamanho. Mas eu preciso falar aquilo que Deus colocou. Quando a gente olhar, vai falar assim, a cara do Rodrigo, né? Você não vai lá visitar e vai falar assim, gente, mas é a cara do Rodrigo. Alguém vai falar assim, não, peraí, esse aí é a bundinha dele, olha aqui. Não é? Mateus 19:13, a palavra diz assim: trouxeram para Jesus algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Irmãos, olha a cena. Homens de sabedoria estavam ao redor de Jesus. Homens de posição estavam perto de Jesus. Homens que podiam deixar entrar ou sair, estavam ali perto de Jesus. E aqueles homens viram o tumulto que aquelas crianças estavam fazendo ao redor de Jesus. Você já percebeu por que aquelas crianças queriam estar perto de Jesus? Porque santidade atrai. Santidade atrai. Elas queriam estar perto de Jesus. Você já imaginou, acima de Jesus, nas dimensões espirituais, o que havia no momento em que Jesus passava, anjos o acompanhavam. E as crianças queriam estar perto de Jesus. Mas havia ali pessoas de grande sabedoria. Conheciam muito. Fariseus, publicanos, homens de conhecimento, judeus de notório saber. E os discípulos falavam assim, não, criança, essas crianças vocês deixam para lá, porque essas crianças não entendem nada, Aí Jesus diz assim, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E aí eu quero falar uma coisa para você. Para você entrar no céu, você tem que ser um menino. Mas não é pensar como Nicodemos que você tem que voltar ao ventre da sua mãe. Não é também você pegar o seu corpo e imaginar que você vai ficar pequenininho. Porque Jesus, quando fala isso, ele está pensando no novo nascimento que todos nós somos chamados a ter. Nascer de novo. É preciso nascer de novo. É ser menino diante de Deus. É ser pequeno. Porque os maiores sabem tudo. Você foi educado. Você tem um monte de bagagem no seu coração. Coisas que você acha que explicam o mundo para você. Coisas que você acha que explicam a sua origem, a sua cultura. Muita coisa. Muita coisa. Mas nada disso importa. Porque nós temos que nascer de novo. O novo nascimento faz exatamente você repetir um ato de uma maneira diferente. Você assumir o caráter de Jesus, você assumir a mesma dependência de Jesus com relação ao Pai, você perceber que Deus está dando duas coisas que são essenciais para você, simplicidade e dependência, que é o que a criança tem. Se você colocar uma criança aqui, ela vai correr, vai pular,
e o shortinho vai estar todo amafanhado. Quando você vai a um casamento, não é assim? A mãe prepara a criança, arruma toda bonitinha, ela pode entrar até como dama de honra, ela vai toda arrumadinha, mas quando termina o cerimonial, a criança começa a correr de um lado para outro, daqui a pouco a sainha da menina já rasgou, já perdeu, o palitozinho, não é assim? Você olha o camarada que antes entrou com um palitozinho, está todo solto, ele tá querendo ficar à vontade, feliz, livre, amém? Deus, quando nos chama, quer que você tire todas as aparências que você tem usado nos cerimoniais, e Ele quer falar para você, viva, porque para isso você foi criado. Seja feliz, porque para isso você foi chamado. Receba uma nova vida, porque essa é a vida que eu tenho dado para você. Uma vida espiritual que vai além das aparências, uma vida espiritual de renovo. De renovo. Porque você tem que ser menino, e o menino ele confia. O menino ele espera apenas a mão do pai para falar: me pega pela mão, me pega pela mão. É essa confiança que eu tenho que ter em Deus, a confiança que eu preciso aprender. Então eu sou o terceiro, a terceira criança que eu trago hoje para você, é você. É você perceber que você tem uma experiência na sua vida que precisa ser renovada. Uma experiência, talvez as pessoas estejam te impedindo. Isso é muito sério. Quando o Senhor falou ao meu coração, irmãos, eu tinha quilômetros de cultura católica sobre os meus ombros. Parentes, amigos. E eu tive que falar, eu não quero isso, porque eu quero servir ao Senhor. Eu quero. Qual é o peso da sua história hoje? Se eu sentasse com você hoje, qual é o peso da sua história na sua vida? Quantas coisas você sofreu? Por quantas coisas você passou? Quantos costumes você suportou? Quantas educadas palavras você forneceu para as pessoas? Porque desde menino me ensinaram a fazer assim. E Deus está querendo que você abandone esse fardo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve, é suave. Você sabe o que quer dizer o jugo? Todo rabino, ele tinha princípios da sinagoga que eles chamavam de jugo. Jugo também você encontra na expressão agrícola, quando você põe o jugo sobre o boi para ele carregar aquilo. Mas quando Jesus fala essa palavra, ele está falando do jugo do rabino. O rabi falava, olha, tem que fazer. O judaísmo, ele joga um monte de comportamento. Como que você entra, como que você sai, como que você põe o bonezinho, como é que você se ajoelha, como é que você faz isso, como é que você... Um monte de coisa. Jesus falou assim, larga isso. Porque eu não quero que você seja oprimido. O meu jugo é leve. Pastor, mas por que quando a gente entra para a igreja é um jugo pesado? Porque nós estamos falando coisas que Jesus não falou. Nós estamos legislando onde Jesus não legislou. Nós estamos nos comportando como Jesus queria, ao contrário. Seja um menino nas mãos de Deus. E seja feliz. Seja um menino nas mãos de Deus. Seja Samuel ouvindo o Senhor. Seja aquela pobrezinha, magrelinha, sem nome, mas profetizando que na minha casa o Senhor vai restaurar todas as coisas. Seja você essa criança, para que você entenda, o reino do Senhor é dos meninos, e das meninas.
Senão daqui a pouco vão sair daqui chateados. O reino de Deus é daqueles que são crianças. Sabe por quê, irmãos? Abre a sua Bíblia para a gente terminar. Eu vejo que pessoas estão chorando aqui, clamando, meu Deus. E eu quero que você abra no capítulo 8 de Romanos. Eu quero ser um menino nas tuas mãos, Jesus. Eu quero desaprender todas as coisas para viver apenas das tuas novidades. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 14, a palavra diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos filhos, por isso que nós precisamos nascer de novo. Quem não nasceu precisa nascer de novo. Nascer do Espírito, para que você perca a natureza carnal e você possa assumir um novo nascimento que vai te levar direto para o céu, para os braços do Pai. Aquilo que você aprendeu já não faz sentido, porque o que é carne, o que é espírito. Um dia o seu corpo, presta atenção no que eu vou te falar, um dia o seu corpo vai ser glorificado. O seu corpo vai ser glorificado, uma nova natureza se estabelece a partir daí. Me responda rápido, sem pestanejar. Adão tinha umbigo ou não? Não tinha, ou tinha? Que discussão é essa, pastor? Eles viviam uma nova natureza, que perderam por causa do pecado. O que você está vendo no mundo hoje, a dor, o sofrimento, a solidão, depressão, guerra, morte e violência, é o diabo que criou isso. O projeto de Deus está num jardim preparado para nós. Quando Jesus foi, Ele não queria ir sem te deixar uma promessa. Eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Amém? Amém? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa muito simples, parece bobagem, não vai ter açougue no céu. Ah, pastor, então vamos fazer o churrasco amanhã. Sim, irmãos, porque no céu não se mata. No céu não se... Nós vamos viver de quê? Irmãos, aquilo que a Dilma falou na televisão vai acontecer no céu, nós vamos nos alimentar de vento. Não é isso? Porque lá o Senhor vai nos dar alimento, que não é o alimento da carne, a natureza é outra, não vai ter dor, sofrimento, ranger de dentes, não vai ter. Alguém até colocou uma mulherzinha banguela e falou assim, eu vou para o céu, porque no inferno tem ranger de dente, eu não tenho dente. Irmãos, presta atenção no que eu estou te falando. É só alegria no céu, então não perca a bênção agora, não perca a visão, não seja como Eli que perdeu a visão, mas antes seja como Samuel que estava aprendendo a ter experiência com Deus, estava aprendendo a entender o que Deus estava falando. Não seja incrédulo, antes perceba que ainda que você esteja vivendo nessa terra como escravo, dependente, sem recursos, Deus está esperando de você que você seja atalaia, que você seja Deus, a voz de Deus anunciando aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não se detenha. Nós somos uma igreja de povo valente.
Nós temos que acreditar que nós somos separados pelo Senhor com um propósito. E abra mão da sua vida por Ele. Abra mão da sua vida por Jesus. Faça tudo para agradar ao Senhor e não aos homens. Que Deus nos abençoe. Eu queria chamar o Geraldo para estar tocando aqui. Eu quero orar com você. Há coisas, meu irmão. Ninguém aqui é super-herói. E nem foi chamado para ser. Há momentos que o nosso coração, ele se abate diante de Deus. E a gente fala para o Senhor, Senhor, isso tem me incomodado. Isso tem me atrapalhado. Eu não acredito que, de todas as pessoas que estão aqui, eu tenha uma que não tenha tido nenhum impedimento. Mas eu quero dizer para você, Deus está aqui para garantir que você prossiga. Talvez a sua vitória não seja agora, mas ela já está estabelecida. Ela já está estabelecida. Não se canse. Não se deixe abater. Não perca a direção do reino. Seja como um menino. Coloca nas mãos do Senhor a tua ansiedade.